Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu trouxe para vocês uma lista com 6 livros clássicos bem legais protagonizados por crianças. Eu gosto bastante desse tipo de leitura, principalmente porque eu sou uma pessoa muito nostálgica, sabe? Eu gosto muito de lembrar do meu tempo de infância, das brincadeiras na rua, brincadeiras em casa, com os meus primos, com amigos e coisas assim. Mesmo com temáticas muito diferentes, os 6 livros que eu vou comentar aqui falam de uma forma ou de outra sobre o que é ser criança, sobre a amizade nessa fase da vida, sobre as dificuldades e também sobre o dia a dia mesmo. Só que antes de comentar sobre cada um desses títulos com mais calma, eu só quero deixar aquele recadinho de sempre, de que recentemente eu dei uma reformulada no Apoia-se do canal, pensando em deixar ele o mais acessível possível, e a partir de agora você tem acesso a todas as recompensas disponibilizadas por lá por apenas R$10 mensais. Entre elas temos o acesso ao vlog, onde eu falo sobre os livros que eu quero ler, o acesso ao canal fechado no Telegram, a participação em enquetes para a escolha de resenhas ou de vídeos aleatórios, e também você pode concorrer a livros em sorteios exclusivos. Além disso tudo, eu também disponibilizo para os apoiadores conteúdos extras e sugestões de materiais relacionados aos livros que eu resenho por aqui. É isso, pessoal. O link para apoiar fica aqui no início da descrição e também no comentário fixado logo aqui abaixo. Ao se tornar apoiador ou apoiadora desse projeto, você me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube. Começando a lista, o primeiro livro que eu quero comentar aqui com vocês se chama O Jardim Secreto, um clássico da literatura inglesa escrito pela autora Frances Hodgson Burnett. Existem diversas edições desse livro no Brasil, então é bem fácil de encontrar. No meu caso, eu li em e-book na edição da Penguin com a Companhia das Letras, que conta com tradução da Sônia Moreira. Esse livro fala sobre a infância e o contato com a natureza. A protagonista da obra se chama Mary, uma menina solitária e mimada que, após a morte dos seus pais na Índia, foi morar na mansão do seu tio no interior da Inglaterra. Naquele local, ela foi se aproximando da natureza muito por conta de uma certa curiosidade com um suposto jardim secreto que existia em algum canto da propriedade. Ao mesmo tempo, mais para frente na história, ela faz amizade com outras 2 crianças que, junto da própria Mary, vão mergulhando num universo muito marcado pela valorização de uma vida mais simples, mais humilde. O Jardim Secreto é um livro muito ligado com a literatura pastoral, que exaltava a vida no campo, exaltava a conexão com a natureza. Ao mesmo tempo, também fala muito sobre coisas como o amadurecimento, o sentimento de abandono e a solidão. Outra obra que eu quero comentar com vocês é uma das minhas favoritas dessa lista, um livro conhecido como Os Meninos da Rua Paulo, um clássico da literatura húngara escrito por Ferenc Molnár. Assim como o livro anterior, eu também li essa obra em e-book, no caso numa edição da Companhia das Letras que conta com um prefácio e tradução do Paulo Ronay. Publicado nos primeiros anos do século XX, esse livro fala sobre um grupo de crianças que gostava de se reunir num terreno baldio na chamada Rua Paulo, em Budapeste. Lá eles brincavam muito, fingiam ser parte de um exército, onde cada um tinha um posto e um tipo de trabalho. Eles também gostavam muito de usar o local para jogar, para praticar esportes e coisas assim. O problema é que um outro grupo de garotos queria controlar aquele local, principalmente porque lá era muito mais espaçoso, né? Nisso, nós vamos acompanhando todas as estratégias dos meninos da Rua Paulo para defender o seu precioso terreno. Além de divertido e engraçado, esse livro também é muito emocionante, daqueles que podem eventualmente até te fazer chorar. É também uma leitura que fala muito sobre perdão, sobre honra, sobre amizade e companheirismo. Mas um outro livro que eu quero falar aqui é um clássico chamado As Aventuras de Tom Sawyer, um dos principais livros de um dos maiores nomes da literatura norte-americana, o escritor Mark Twain. Esse livro eu li na edição da Editora Autêntica, que conta com ilustrações da época e também com uma tradução feita por Márcia Soares Guimarães. As Aventuras de Tom Sawyer foi publicado em 1876 e fala, como o próprio título diz, sobre diversas aventuras de um menino chamado Tom, um garoto órfão que vive com a sua tia, com seu irmão e também com a sua prima num vilarejo no interior dos Estados Unidos.
Boa parte da história envolve brincadeiras do Tom com seus amigos, sendo que um deles era um garoto de rua, né, chamado Huckleberry Finn. Eles brincam de pirata, de aventureiros, de guerra, visitam locais mal assombrados e por aí vai. Acontece que num certo dia, ele e o Huckleberry acabam presenciando num cemitério uma situação bastante complicada que ganha enormes proporções no local onde eles vivem. Esse livro, que foi em grande parte inspirado na infância do próprio Mark Twain, é uma história cheia de humor e de sarcasmo, o que faz todo sentido, já que o autor era comediante. Além disso, a obra fala muito também sobre inocência, sobre coragem, sobre amizade, mostra muito das superstições da época e de como o mundo, às vezes, também é um local bastante perigoso. Continuando a lista, outra leitura que eu quero comentar com vocês é uma das mais famosas dessa seleção que eu fiz aqui provavelmente. É um livro chamado O Sol é para Todos. Eu li esse clássico da escritora norte-americana Harper Lee nessa edição da editora José Olímpio, que conta com uma tradução feita por Beatriz Horta. Esse livro conta com uma história ambientada na década de 30 numa pequena cidade do sul dos Estados Unidos. Tudo é narrado por uma menina, né, chamada Scout. Ao longo da leitura, nós acompanhamos tanto a vida dessa garotinha, as suas brincadeiras e pequenas aventuras com seu irmão e seu primo, quanto também uma situação que ocorreu na cidade onde ela morava, uma situação que acabou envolvendo seu próprio pai. Esse tal evento foi o julgamento de um homem negro chamado Tom, acusado de estupro. O pai da Scout era seu advogado de defesa nesse caso. Essa é uma leitura que, na mesma medida que fala sobre infância, também fala muito sobre preconceito racial, já que vemos todo o racismo presente na população daquela cidade através dos olhos de uma criança. Mais um livro que eu quero sugerir aqui para vocês, já chegando no final da lista, é uma obra lançada em 1954, conhecida como O Senhor das Moscas. No caso desse trabalho, do escritor britânico William Golding, eu li nessa edição da editora Alfaguara, que conta com tradução feita por Sérgio Flaxman. Aqui nessa história nós acompanhamos um grupo de garotos. Eles estavam num avião que caiu próximo de uma ilha deserta após um acidente. Naquele local, completamente isolados, sem nenhum adulto e nenhuma perspectiva de resgate, aquelas crianças vão ter que se organizar para tentar sobreviver. A questão é que, conforme o tempo passa, a situação vai saindo do frágil controle que algumas delas tentaram estabelecer de alguma forma. Eu gosto muito desse livro, eu tenho até vontade de reler no futuro. Ele fala muito sobre perder a inocência e ter que amadurecer diante das dificuldades. Ao mesmo tempo, o livro também traz uma visão mais pessimista daquela questão da natureza humana, do debate de se o homem é bom ou mal por natureza. Finalizando a lista de hoje com um clássico da literatura nacional, o último livro que eu quero comentar aqui com vocês é uma obra conhecida como Capitães da Areia. Para quem tiver interesse, eu li esse livro nessa edição da Companhia das Letras. Pelo que eu sei, também tem uma outra edição disponível, só que no selo da Companhia de Bolso. Nessa obra, uma das mais famosas do Jorge Amado, nós acompanhamos o dia a dia de diversas crianças de rua na cidade de Salvador, sendo que todas elas fazem parte de um grupo conhecido como Capitães da Areia. Nós vemos como elas fogem da perseguição da polícia, o desprezo que sofrem por uma parte, por uma parcela da população, os seus sonhos e desejos, as suas dores e angústias, os seus erros e acertos. Esse é um livro que fala muito sobre o abandono na infância, sobre a hipocrisia da sociedade, sobre as consequências negativas que a desigualdade, a falta de cuidados e de instrução podem provocar na vida das crianças e adolescentes. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje com essa lista, com livros clássicos protagonizados por crianças. Logo, logo eu trago outros vídeos nesse formato, vídeos de lista, com temáticas variadas. Inclusive, se você tiver alguma ideia interessante, deixa aqui nos comentários. Aproveito também para avisar, como sempre, que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, além do Apoia-se que eu comentei antes, eu vou deixar também aqui na descrição alguns links da Amazon, inclusive o link desses livros que eu comentei aqui hoje, e aí basta clicar neles e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa logo depois, que o canal recebe uma pequena comissão. Também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante o canal, de se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e também de clicar no sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!